Pronto, estou gravando. Como eu estava dizendo, é, a gente vai entrar no cálculo da filosofia hoje. Por que eu estou falando que é o cálculo da filosofia? Porque, senhoras e senhores, ninguém entende esta jossa. Eu não conheço uma pessoa que tenha entendido realmente isso daqui, tá? Esse é o Hegel. Então, como vocês podem ver, ninguém entende o Hegel. Há quem diga que nem o próprio Hegel entende o Hegel, tá? E que aí as pessoas foram interpretando da melhor forma que elas puderam até a gente chegar onde a gente está hoje com o Hegel. Então, assim, é importante dizer que o Hegel ele está localizado ali na Alemanha, no processo da Revolução Francesa, mais ou menos no mesmo tempo que o Kant está localizado. E vale a pena dizer também que o Hegel vai brigar bastante com o Kant, tá? Então eu quero que vocês se lembrem da última aula de filosofia que a gente teve, onde eu expliquei para vocês a teoria do conhecimento do Kant. Quando Kant dizia que a nossa razão tinha limites, né? Que tinham coisas que a gente não conseguia conhecer. Tinham certas coisas que nossa razão simplesmente não podia chegar lá. O Hegel, então, ele viveu ali entre 1770 e 1831. Ele foi um filósofo idealista. A gente chama ele de filósofo idealista. Vocês vão ver o porquê do idealista. Ele é um dos principais pensadores da filosofia moderna, principalmente quando a gente está pensando em filosofia do direito. Ele influenciou muito fortemente o Marx, embora o Marx tenha virado ele de ponta cabeça, o Nietzsche e o Freud. E a principal obra dele é a Fenomenologia do Espírito. Só pelo título do livro, vocês já devem perceber que coisa boa não é. Né? Porque um livro que chama Fenomenologia do Espírito, ele não pode ser uma coisa legal, ele não pode ser uma coisa agradável, interessante. Não dá para ele ser. Ele é uma coisa triste, ele é uma coisa enfadonha, é uma coisa chata, porém não desnecessária. Então vamos lá. Coloquei um meme aqui para a gente exemplificar a treta que se segue nas próximas aulas de filosofia. Então nós temos aqui o Hegel dizendo que a razão está em tudo e o Kant dizendo que a razão está dentro de nós. Aí embaixo a gente tem o Schopenhauer olhando com essa cara de, sei lá, não sei nem descrever o que é essa cara, e o Nietzsche com essa cara de, mano, seus idiota, cala a boca. Então, eu fui procurar um meme, porque para a gente ter aula de Hegel, a gente precisa de meme. Para deixar a coisa mais leve. E aí eu achei muito interessante, muito real. Então, olha só. O Hegel ele vai propor um discurso filosófico sobre a totalidade. A palavra totalidade vai ser muito importante para o Hegel. Vocês vão ver que totalidade é quase que uma coisa divina e essencial para o Hegel. É como a totalidade do bigode do Yamamotinho, né? Que vocês já estão vendo aí que já está virando uma coisa assim, gente, meu Deus do céu. Então, olha só, o Kant, ele dizia que a nossa razão tinha certos limites. O Hegel vai dizer que não, a nossa razão não tem limite, porque a nossa razão é o todo, é a totalidade das coisas. Então, a razão não tem limites, adiantei aqui. E aí, por a razão não ter limites, a gente pode conhecer a coisa em si. Lembra que o Kant dizia que a gente não podia conhecer a essência das coisas? Não tinha como a gente conhecer Deus, por exemplo, ou não tinha como a gente conhecer a essência de nós mesmos, por exemplo. O Hegel vai dizer que não, tem sim, tem jeito da gente conhecer a coisa em si. E aí ele vai aqui, gente, propor um negócio assim total, monumental, uma coisa assim que deixa a gente bugado até o presente dia, mas eu juro para vocês que eu vou tentar
explicar para vocês da melhor maneira possível para que vocês não fiquem bugados, tá? Eu tive uma excelente professora de Hegel na faculdade e é isso. Foi o que salvou a minha vida. Então vamos lá. A gente tem o nosso mundo material, certo? E geralmente a gente fica num jogo dialético entre a nossa mente e o mundo material. Então o mundo material, ele influencia a nossa mente e a nossa mente influencia o mundo material. Tudo bem? O que eu estou querendo dizer com isso? O Kant dizia que a gente conseguia interpretar e aprender as coisas no mundo, certo? A partir da nossa razão. Então a gente tem essas duas coisas interligadas, o mundo material e a razão andando sempre juntas. Aqui mente e razão tá no mesmo rolê. Quando você tem a união dessas duas coisas, do mundo material e da mente, você entende que essas duas coisas estão interligadas, nós precisamos de uma superação no espírito absoluto. Pausa dramática. Espírito absoluto. O que será um espírito absoluto, senhoras e senhores? Além do meu próprio espírito, eu não sei mais o que poderia ser absoluto. A Stephanie, absoluta. Ô, Jesus amado, vamos? Então, olha só. O Hegel ele vai dizer que para a gente chegar nesse absoluto, a gente precisa passar por alguns pontos específicos. E aí ele vai propor uma dialética, certo? Essa dialética, ela vai ser bastante parecida com a dialética do Marx, mas ela vai ser um pouco diferente. Vocês já vão ver por quê. Então, primeira coisa, a gente precisa da afirmação. É o momento de afirmação, que é o momento da tese. Então, que a Terra é plana. Afirmo eu que a Terra é plana, certo? Estou afirmando que a Terra é plana. Tá tudo bem para vocês eu afirmar que a Terra é plana? Eu espero que não esteja tudo bem para vocês. Não, não, não. Não, não, não. Então tá bom. Muito obrigado. Então, eu estou afirmando que a Terra é plana, mas eu vou negar que a Terra é plana. Não, a Terra não é plana. A Terra é, sei lá, ela é oval. Ela é meio oval mesmo, né? A Terra é oval, certo? Neguei a minha tese. Então, eu tenho uma antítese. É o processo de negação. Agora, acaba por aí? Eu afirmo e nego, afirmo e nego, afirmo e nego. Não, tá faltando alguma coisa. O que vocês acham que tá faltando? Comprovação, ou não? Como o quê? Comprovação. Comprovação. Lei, como que você comprova que a Terra não é plana e que a Terra não é oval? Comprovo que ela tem outra forma. Tá, como? Eu nego essas duas. Como? Sei. Eu acho que seria mais fácil pensar se fosse outro exemplo, mas não consigo pensar em como eu vou provar que a Terra não é plana. O Henrique quer falar? Acho que o Henrique pode provar. Ele abriu o microfone. Não, só ia perguntar se, tipo, tem relação não esse argumento da Terra é plana, mas ele teria que usar de evidências concretas para tentar provar se ele quisesse. Não, ele não precisa de evidências concretas. Dá Oi. pra usar a mitologia nisso? Ela não é plana porque os navios não caem. E ela não é oval por conta dos polos. Sim, pode É uma ser. coisa concreta. Sim, mas o Hegel vai dizer que a gente não precisa da coisa concreta. Olha só que coisa louca. Então vamos lá. Eu afirmei, em seguida eu neguei, e agora eu vou negar a negação. Neguei a negação. Tudo bem negar a negação? Como que a gente nega a negação? Eu estou negando a negação que eu acabei de negar. Tudo bem? Eu tô vendo a cara da Letícia, tá ótimo. Ela tá tipo Schopenhauer. Eu buguei. Se ele nega a negação, ele não tá fazendo uma afirmação anterior à negação? Não, ele tá criando alguma coisa nova. Essa é a sacada do Hegel.
Quando eu nego a negação, eu estou negando as duas coisas anteriores. Porque para o Hegel, a minha afirmação, ela não é completamente negada. Eu tenho uma antítese, certo? Alguma coisa que vai bater de frente, que vai refutar. Mas, por exemplo, no próprio argumento da Terra plana, o que eu posso afirmar no argumento da Terra plana? Ô, Jesus. Difícil essa vida de home office. Sobe 5. Fica aí. E aí? Qual é o argumento que eu levo para minha antítese de que é plana? Que existe uma Terra, né? Que existe a Terra. Então, eu peguei alguma coisa da Terra, levei para a Terra, é oval. Eu peguei alguma coisa da Terra oval e eu falei, não, a Terra é redonda. Então, eu não estou destruindo os outros momentos de pensamento. Eu estou simplesmente complementando isso. E aí, eu quero que vocês percebam que o movimento disso é espiral. Para o Hegel, a história, ela é um movimento espiralado. Então, um ponto específico da história, ele não necessariamente vai afetar o ponto anterior. Ele pode vir a afetar um ponto mais embaixo. Porque uma coisa não está completamente destruindo ou negando a outra. Deu para entender mais ou menos? Não entendi, professor. Não entendeu? Não. Tá. David, diz. Vamos lá. Professor, eu pedi para você dar outro exemplo, porque o da Terra plana tá um pouco complicado. Vamos. Eu vou dar outro exemplo para vocês, então. Olha só. História. Eu vou usar história com vocês, tá? Então, eu tenho ali o absolutismo francês. Tudo bem? Eu tenho o absolutismo francês, eu tenho as pessoas vivendo ali no absolutismo, eu tenho uma separação muito clara entre realeza, burguesia e camponeses, povo, plebe. E aí, num certo momento, a burguesia, ela reúne todo o resto que está sendo explorado pela realeza para se colocar contra a realeza. Então, a afirmação disso daí, nesse momento, é o absolutismo francês. A burguesia vai negar o absolutismo francês com uma antítese. Essa antítese é a revolução, certo? Igualdade, liberdade, fraternidade. Negou. O que acontece logo depois que a Revolução Francesa vai começando a chegar no fim? A gente tem o Napoleão. O Napoleão é a negação do absolutismo, o Napoleão é a negação da revolução, mas ainda assim o Napoleão tem características do absolutismo e da revolução. Só que ele é uma coisa nova. Ele não é nem o absolutismo e nem o que a revolução propôs. Ele é o Estado. Deu para entender? Melhorou? Yes! Adoro! Só que aí, pro Hegel, uma coisa muito importante vai ser que não pode acabar aí. A gente não pode acabar na negação da negação. Então, a gente tem que voltar. E o Napoleão vai ser uma afirmação, vai ser uma tese, vai ter alguma outra coisa que vai negar o Napoleão, e vai ter alguma outra coisa que vai negar o Napoleão e aquilo que negou o Napoleão. E isso vai continuar acontecendo num movimento espiralado o tempo todo. Até chegar, diria o Hegel, ao fim da história. Certo? Se bem que o fim da história para o Hegel já chegou, que é o próprio Napoleão. O Hegel diz que quando Napoleão estava passando com seus cavalos, era o espírito absoluto passando e trazendo finalmente o fim da história para todas as pessoas. Henrique, pode falar. Eu não sei se eu entendi, professor. Então, para Hegel, tipo, sempre vai haver outra, a partir de uma tese e antítese, vai haver uma síntese,
Mas isso não vai acabar aí, sempre vai ter outra que vai dar continuidade ao ciclo. Exatamente. Exatamente. Infinitamente até o fim da história. Que ele acredita que exista um fim da história. Renata, já abro para você. Deixa eu ver o André aqui. Então, a síntese permeia a tese e a antítese, mesmo assim, é algo novo. Isso mesmo, André. Exatamente por aí. Renata, pode falar. Professor, por que chama negação, sendo que tem uma parte das outras duas, sabe? Sim. Ele chama de negação porque eu estou negando em partes. Aí, eu estou negando, na verdade, eu estou negando a essência, mas eu estou trazendo elementos. Então, o que é essencial de uma coisa, eu estou negando, daquele momento histórico. Mas eu estou trazendo alguma outra coisa a partir disso. Tá. E essa negação tem que ser negação da afirmação e da negação também, né? Tem que ser a negação da afirmação e da negação também. Por isso que ela é Tá negação bom. da negação. Tá bom? Obrigada. Nada, Amori. David. Professor, é sempre entre duas coisas ou, tipo, pode ter várias teses, várias antíteses que formam apenas uma síntese? Ou não, é sempre nessa ordem? Pro Hegel vai ser sempre nessa ordem. O Hegel vai ter uma outra coisa, gente, chamada de dialética do senhor e do escravo. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Olha só, eu acho que isso pode até exemplificar melhor a pergunta da Renata e isso pode exemplificar melhor a sua pergunta também, David. Vamos ver se eu consigo explicar bem a dialética do senhor escravo. Você tem o senhor, e aqui eu estou pensando no senhor de escravos mesmo, tá? O senhor de escravos, ele só existe porque o escravo existe. O escravo só existe porque o senhor de escravo existe. Então eu tenho a afirmação, que é o senhor de escravo, e a negação, que é o escravo. Se eu nego o escravo, eu nego automaticamente o senhor. E aí eu preciso de alguma coisa nova. Então, ele vai colocar só 3, David, justamente por causa disso. Porque se eu coloco mais, se eu coloco várias teses, várias antíteses e uma síntese, o processo fica um pouco mais difícil. Não tô dizendo que não tenha. Pode ter, mas o Hegel não usa, tá? Então, o Marx vai usar essa dialética do Hegel para explicar o processo de contradição do mundo material e como você faria a revolução, tá? Então, a dialética que aparece aqui no Hegel, ela vai ser importante para o Marx, ela vai ser importante para o Adorno, para o Horkheimer, ela vai ser importante para o Freud, ela vai ser importante para uma galera, tá? O processo, a metodologia, o processo dialético vai ser muito importante daqui pela frente. Então, deu para entender com a dialética do senhor escravo? Eu acho que fica mais elucidado, né? Mais alguma coisa? Yamamotinho? Alguém? Mais alguma coisa? Então, seguimos. Então, olha só. Quando eu volto para esse começo, eu tenho a superação. Ou a evolução. O que o Hegel vai chamar de superação ou evolução. Vocês estão vendo que eu estou fazendo assim o tempo todo. É justamente isso. É esse movimento, certo? Sempre pensem no movimento espiralado. Eu demorei, assim, gente, sei lá, 4 anos para entender o porquê do movimento espiralado. Foi um negócio muito louco. Eu lembro que eu estava dando aula uma vez, e aí eu estava dando aula de Marx, porque eu fujo do Hegel. Eu estava dando uma aula de Marx, e aí eu fui explicar o processo dialético, e alguém na sala tinha ouvido falar da dialética do Hegel, e aí eu falei, vixe, agora eu vou ter que me virar nos 30. Aí eu fui, falei sobre Hegel, enquanto eu estava explicando, eu entendi o movimento espiralado. Foi uma coisa incrível, foi quase uma eureka, uma grande revelação na minha vida. Tudo bem até aqui? Vocês querem que eu repita o processo de
dialético, eu posso repetir quantas vezes forem necessárias. Então eu sigo. Professor, Oi, fala, Henrique. uma coisa que eu só não entendi ainda da questão, tipo, porque a tese, por exemplo, da questão do senhor de escravo. O senhor de escravo seria a tese, o escravo seria a antítese, mas eu não entendo quando se coloca como negação, porque ele tá negando, tipo, isso que eu não entendo, porque para mim antítese não tem muita relação. Eu acho que para mim é o oposto, saca? Tipo, os dois lados de uma mesma moeda. É isso que eu às vezes bugo por causa da negação. Ó, eu vou tentar explicar com teoria de gênero, que também se usa a dialética do senhor escravo na teoria de gênero. Você tem o conceito de heterossexualidade, beleza? O conceito de heterossexualidade é o conceito de afirmação, é a tese, porque ele é o normal e a gente parte disso. A antítese da heterossexualidade é o conceito de homossexualidade, beleza? A homossexualidade só existe porque a gente tem o conceito de heterossexualidade. Ou seja, só existe a homossexualidade, esse conceito, porque eu entendo que a heterossexualidade é o natural. Uma está negando a outra. Mas ao mesmo tempo que uma nega a outra, uma complementa a outra. Porque uma não poderia existir sem a outra. Certo? Se uma não existe sem a outra, então eu preciso entender que se uma destruir a outra deixa de existir. Que é basicamente, é quase um processo revolucionário, mas que o Hegel vai chamar de evolução. É uma dependente da outra que você nega, você confronta, existe essa oposição de ideias, e no momento em que você fizer essa oposição de ideias, uma deixa de existir e cria-se algo novo. Você nunca destrói alguma coisa sem ter alguma coisa nova. Essa é a grande sacada. Respondi sua pergunta ou ainda fica a questão no ar? Entendi. Eu acho que entendi melhor com esse exemplo. Dá para relacionar com uma questão de paradoxal, tipo, qual surgiu primeiro? Porque se uma depende da outra para existir, não entra numa coisa assim? Entra. Nesse caso da heterossexualidade e da homossexualidade, o que vai surgir primeiro é o poder, né? Então, quem teve o poder é histórico, é um processo histórico. Daí o Marx explica. É uma das questões do Marx com Hegel, inclusive, isso daí. Como que é possível, né? Você dizer isso? Porque alguma coisa tem que ter vindo antes. Aí a gente entra nas relações materiais. A gente entra nas relações de poder, a gente entra nas relações de cultura e tudo mais. Tudo bem? Tudo bem, valeu, professor. Imagina. Então vamos lá. Mais alguém? A Bia escreveu no chat. Ai, não vi. Bia. Tá. A negação da negação seria o quê? Sim. Nesse caso, Bia, a negação da negação, ela seria a sexualidade mais fluida, mais ampla. Seria o que a gente chama de queer. Certo? Então, essa coisa mais que não se encaixa nem na heterossexualidade, nem na homossexualidade, mas que ela transita entre todas as coisas e cria alguma coisa nova. Ok? Okidoki. Por que eu fiz isso? Não sei porque eu falei isso. Seguimos. Então vamos lá. Ainda na dialética. A gente tem o sujeito e a gente tem o objeto. Tudo bem? Se a gente tem o sujeito, mas o objeto, então a gente vai ter o seguinte. O sujeito, ele deve ultrapassar a separação do objeto. O que eu estou tentando dizer aqui? O Kant, ele dizia que nós estamos separados, sujeito de objeto, certo? Então, eu sou um sujeito, o objeto está ali, eu conheço o objeto,
a partir do mundo material, usando a minha razão, juízo analítico a posteriori, juízo sintético a priori, construir, aí isso é um celular, certo? Eu tenho as duas coisas, lembra? Eu tenho o empirismo, eu tenho o racionalismo junto, eu tenho o indutivismo junto, e aí eu consigo construir e conhecer alguma coisa. Para o Hegel, a gente tem que ultrapassar a separação desse objeto. Ou seja, eu preciso entender o seguinte. Perdi meu mouse, achei meu mouse. A gente tem que entender o seguinte. A gente tem que se reconhecer a nós mesmos. Nós temos que nos reconhecer e reconhecer o objeto e nós mesmos como um todo. Nós somos parte de uma coisa só, de um todo. Tudo bem? Não creio que esteja tudo bem. Parece a Inês Brasil falando. Por quê? Eu perdi essa da Inês Brasil. Ah, meu Deus. Vamos lá, gente. Eu acho que eu já usei esse exemplo com vocês, eu vou usar esse exemplo de novo. As vantagens de ser invisível. Quando eles estão lá no carro, tá tocando Heroes do David Bowie. E o Logan Lerman, ele diz que ele se sente infinito. O sentimento infinito, ou como Freud vai chamar isso de sentimento oceânico, é o sentimento de que nós somos uma coisa e todo o resto faz parte de nós. Nós abarcamos isso tudo. Em outras palavras, na filosofia africana, isso se chama Ubuntu. O ciclo da vida. É isso. Todo mundo faz parte de tudo. Tudo faz parte de tudo. E a gente precisa entender que não adianta a gente tentar se separar do objeto, porque esse objeto sou eu também. Esse objeto também faz parte de mim. Esse objeto, ele também está incluído na minha história. Eu não vi Dark ainda. Não vi Dark ainda, vocês podem me julgar, mas eu ainda não vi Dark. E aí, é justamente nesse processo... Professor, Pode falar, Ana. aí seria um sentimento de pertença, é isso? Isso, um sentimento de pertencimento. E é um sentimento de pertencimento que ele é infinito e ele está dentro da história porque você se entende como parte dessa história, como sujeito dessa história. Tudo bem? Tudo bem, quase. Quase. Vamos ver se eu consigo daqui para frente, ó. Quando a gente tem tudo isso, a gente tem o sujeito e o objeto, e a gente se reconhece como sujeito e como parte desse objeto, a gente vai ter a totalidade. O que o Hegel está chamando de totalidade. Parece que é uma coisa muito solta, né, gente? Que o Hegel chegou e falou, é assim. Pá! Pode ser que tenha sido assim mesmo, porque ele é louco. Mas não é só assim. Ô, professor, Fala, Ana. e eu posso associar isso com a representatividade? Sim. Então agora eu entendi. Inclusive, a teoria crítica mais contemporânea, especialmente um cara chamado Axel Honneth, ele vai usar isso justamente para representatividade. Ele vai falar que, por exemplo, o movimento negro, você tem que se reconhecer como uma pessoa negra e você tem que reconhecer os outros sujeitos negros como pessoas negras e que você faz parte de um coletivo. Então, aí, o reconhecimento. Tudo bem? Tudo bem, legal. Fechou. Fê, pode falar. Professor, o que seriam esses objetos? Porque, tipo, o sujeito, quando eu penso, seriam as pessoas, né? Isso. E os objetos? Pense em sujeito como pessoas e objetos como objetos. Objeto mesmo.
Então, nós somos sujeitos animados e os objetos são sujeitos inanimados. E ainda assim, um faz parte do outro e um está conectado com o outro, independente de qualquer coisa. Tudo bem? Tipo, isso não tá fazendo muito sentido pra mim, porque, por exemplo, um copo d'água que tá aqui do lado, como que eu e o copo da água somos um todo? Tem Ó, vamos supor que o seu copo ele é de vidro, ele é de plástico, do que é? plástico, Plástico. Então aí fica mais fácil. O plástico vem de onde? petróleo. Certo. Petróleo vem de onde? Do carbono, né? Cabeça carbono. Uhum. E Eu acho como que que isso afeta você? a matéria orgânica é reciclável, né? Isso tudo é Exatamente. matéria. Exatamente. Entendeu? Aham, fez Se, sentido. se você pegar qualquer coisa ao seu redor, considerando que a gente está no mundo de plástico, a maior parte das coisas são feitas de plástico. Daí você vai ver que as coisas, elas todas retornam. Todas elas retornam. O Hegel provavelmente teve uma inspiração bem forte na filosofia africana, viu, gente? Bem forte. Henrique, reformula. Não sei se eu entendi sua pergunta. Não, tipo, essa questão das quando ele fala que o sujeito ultrapassa a separação do objeto. Então ele nega que há uma separação. Aí eu fiquei em dúvida se isso se relaciona com o conceito que você passou agora há pouco da dialética, que aí vai surgir a partir dessa negação uma tese ou antítese e vai surgir uma síntese disso, entendeu? Sim, é uma boa pergunta. Que eu também não sei te responder, vou ser muito sincero. Como eu disse para vocês, Hegel, não sei de verdade. Vou ficar devendo. David, Professor, eu acabei caindo e eu perdi justamente essa parte da explicação. Ainda nem vi o slide, pra você ter ideia. Teria como você explicar de novo? o que vocês acham? Eu volto um pouco pro Yamamotinho. Se você quiser deixar pro final, não tem problema. Eu vou deixar pro final, então. Tá Tá? bom, tá Aí bom. eu dou uma revisada zona, assim, para Tá, vocês entenderem. Tá? beleza. Uhum. Ah... É, Bia. É tipo isso. Ele não sai da infância mesmo. Ai, Hegel. Vamos lá, então. Idealismo, dialética e Estado. Agora a coisa vai ficar menos solta, porque o Hegel, ele vai... Hegel é mais complicado que Dart, sim. O Hegel, ele vai tentar sistematizar e organizar a coisa num todo bem organizadinho, assim. Eu acho que ele falhou miseravelmente, mas ainda assim a gente tenta. Então, olha só. A lógica, então, a nossa capacidade de raciocinar, ela vai ser a base da nossa consciência e ela vai fazer um exercício comparado para a gente atingir leis universais, certo? Uma coisa que valha para todas as pessoas. Esse exercício comparativo entre as coisas é justamente a dialética. Tese, antítese, síntese. Tese, antítese, síntese. Certo? A gente tem que usar a nossa lógica para conseguir fazer isso, para conseguir produzir isso daqui. Daí, a gente vai ter na dialética o desvelamento da verdade infinita do mundo. Quanto mais a gente se aprofunda na espiral, quanto mais a gente se aprofunda na dialética, mais próximo da coisa em si a gente vai chegar. Certo? E aí, quanto mais próximo da coisa em si a gente chega, mais próximo da consciência real do mundo. Tá dando para entender? Eu vou voltar. Ó,
Lógica. Então a gente tem a lógica na nossa cabecinha bonitinha. A lógica ela é a base da nossa consciência, certo? Porque a lógica é o exercício que a gente faz para comparar as coisas, para entender as coisas. Quando a gente fala em lógica, a gente está falando numa coisa bastante complexa, né? Quando a gente está falando em lógica, a gente está falando de matemática. Quando a gente está falando de lógica, a gente está falando, sei lá, de física. A gente está falando de uma série de coisas. Aquilo que é lógico, aquilo que a nossa razão consegue compreender. Esse exercício de comparar as coisas para negá-las, para aceitá-las, para negá-las de novo, para aceitá-las de novo, é o que o Hegel chama de dialética, que é o movimento de negação, de afirmação, negação e negação da negação, afirmação, negação, negação da negação e afirmação de novo. E por aí vai. Quanto mais a gente vai fazendo esse movimento, mais a gente vai desvelando a verdade infinita do mundo. Quanto mais a gente filosofa, portanto, quanto mais a gente pensa, quanto mais a gente estuda ciência, quanto mais a gente faz isso tudo, mais próximo do desvelamento da verdade infinita do mundo e, portanto, da consciência do mundo, de entender o mundo, de entender a realidade e a totalidade das coisas, a gente chega. Certo? Acho que sim. Vou seguir. Professor, Pode falar, rapidão. David. Lembra que você disse que para ele a razão não tem limites, né? Sim, senhor. Mas, por exemplo, quando ele falou do Napoleão, por exemplo, ele não estabeleceu um limite ali? Eu sei que não tem a ver com razão, mas não contradiz o que ele Sim. propôs? Tem a ver, sim. Tem a ver com razão, sim. Porque ele está pensando no Napoleão como o que eu vou mostrar para vocês aqui, agora. Então, aí você vai ver. Daqui para frente, do que ele vai colocar aqui, dali para frente, quando ele diz que a história acaba, ele está dizendo que o processo dialético de guerras, o processo histórico, enfim, violento e tal, que levou até aquele momento, ele vai cessar. E dali por diante, você continua tendo a dialética, mas você vai poder focar essa sua dialética justamente no conhecimento do todo, no conhecimento de todas as coisas. Vamos ver, deixa eu ver aqui o chat. Uhum. Vou chegar lá, Samuel. É o próximo. É isso mesmo, gente. Vocês estão na pista certa. Então, olha só. Quando eu tenho consciência do mundo, eu preciso primeiro ter a consciência de mim mesmo. Eu não consigo ter consciência do mundo sem ter consciência de mim. Uma coisa está diretamente ligada à outra, que é o slide anterior. Eu ter a consciência de mim, certo? Então, eu criei o reconhecimento, tive a consciência de mim. Para eu ter consciência do mundo, eu preciso dessa consciência primeira. E, mais uma vez, o espírito total, infinito. A fenomenologia do espírito. Certo. Olha só esse trecho do Hegel. O espírito apreende a finitude como sendo a sua própria negação e atinge, assim, o infinito. Bem, tela azul? Deu tela azul em alguém? Olha só, eu preciso admitir e reconhecer a minha finitude para me reconhecer como parte de um todo, para eu reconhecer que eu sou, afinal de contas, infinito. Porque, afinal de contas, se eu sou o tudo, então eu sou como tudo infinito. É como se fosse a consciência de classe, Esther. Mas aqui numa totalidade muito maior do que simplesmente a consciência de classe que o Marx vai usar, né? Porque ele vai se voltar para o mundo material, enquanto o Hegel está se voltando para essa totalidade, para essa coisa maior, para essa coisa mais infinita e tudo mais. Certo? Ou seja, quando o espírito percebe-se a si mesmo e assim
com a consciência percebe-se finito, ele se dá conta da sua real natureza, a saber, o infinito. Tudo bem? Professor, pera, eu me perdi, eu admito, eu me perdi. Tudo bem. Vamos lá. É de se perder mesmo, gente. David, a mesma coisa. Eu tô repetindo a mesma coisa desde o começo, só que trocando os conceitos. Tá vendo? A linha do Hegel é uma só. É a linha dialética. Se eu me percebo, se eu tomo consciência de mim mesmo como um ser finito, eu preciso, e eu tomei consciência de mim, e agora eu vou tomar consciência do mundo. Se eu tomei consciência do mundo por meio do movimento dialético, isso quer dizer que eu faço parte do mundo. Se eu faço parte do mundo, a minha infinitude implica diretamente na minha... Desculpa, a minha finitude implica diretamente na minha infinitude. É isso. O Simba tá aqui, se vocês quiserem eu levanto ele, inclusive, pra gente fazer a cena completinha. É bem por aí. Ele podia ser budista e ele podia ser meio louco também, gente. Pode ser que ele estivesse de quarentena, mas ninguém ficou mais de quarentena do que o Kant, né? Vamos lembrar isso. Relacionar com o espiritismo. Pode, Samuel, com certos cuidados. Mas pode. Então, beleza, vamos lá, então. Não animei uma coisinha aqui. Então, a gente tem um Estado. E é aí que ele vai organizar esse todo. O Estado, ele é, para o Hegel, um todo organizado. Um todo organizado do quê? O que é esse todo, afinal de contas? Ele vai reunir as partes, ou seja, os indivíduos. O Estado, ele vai aparecer aí como essa figura central na filosofia hegeliana para reunir as partes, ou seja, para nos reunir, para reunir as consciências. Daí, o Estado vai usar da racionalidade para reunir essas partes, certo? Por meio da elaboração de leis, ok? Então, a gente tem a nossa racionalidade elaborando leis. Eu quero lembrar vocês que a gente está num período de Revolução Francesa e que isso é bastante relacionado a esse período. A racionalidade e as leis, elas vão aparecer como o direito. E esse direito vai ser a garantia da liberdade individual e da participação no conjunto social. Vocês estão vendo que o Hegel está pegando essa nossa consciência de nós mesmos como indivíduos e a nossa consciência do mundo como um todo, e ele está meio que afunilando e colocando isso numa caixinha, e essa caixinha é o Estado, que é regido por leis, que são leis racionais, certo? E que vão garantir a nossa liberdade individual e a nossa participação no coletivo. Ou seja, o Estado aparece aqui como um órgão regulador. O Estado está regulando as leis, o Estado está juntando o conjunto, certo? Isso é bastante liberal, se vocês pararem para pensar. O Hegel é um grande liberal. Vejam só vocês. Que coisa louca. O Glaucio escreveu aqui para mim no chat, privately, o seguinte. Você, como espírito, se dá conta de espírito ao considerar a finitude do universo. No entanto, compreendendo que você é parte do mesmo universo, é por extensão infinito. Logo, seu espírito é infinito, pois faz parte de um universo infinito. É isso. É exatamente isso. Louco, né? Mas é bem por aí. Agora, olha só. Reunir tudo isso ali, na caixinha. Quando tudo isso está organizado, eu vou ter a garantia do desenvolvimento dialético da consciência rumo ao todo. Por isso, o Napoleão chegando a cavalo é o fim da história.
porque é só com o fim da história que você vai conseguir chegar rumo ao todo. Vejam só vocês como o Hegel é um safadinho, um danadinho. Ele vai dizer basicamente que é justamente esse processo de organização das individualidades em uma lógica bastante racional que regula a nossa vida, regula a nossa liberdade, que a gente vai conseguir, então, se aproximar do todo, que a gente vai conseguir e garantir o desenvolvimento dialético da nossa consciência rumo ao todo. E as coisas vão sendo infinitas. Assim. E aí, como vocês estão se sentindo? Professor, então é impossível para ele então chegar nesse todo em um estado autoritário, algo do tipo, né? Que não Sim. garanta liberdade de expressão desse tipo. Ah, tá. Sim, é impossível. Você precisa de um Estado que regule e não que proíba. Você precisa de um Estado que garanta a liberdade e que não cerceie a liberdade. Tá? Pode falar, Henrique. Professor, eu não entendi essa relação no fim agora do... Aqui cortou um pouquinho também, eu não peguei se... O fim seria... Quando ele fala que o fim seria o Napoleão, certo? Isso. O que ele quis dizer com isso? O que ele quis dizer exatamente? Isso que eu não entendi. É porque assim, então a gente tem aqui o absolutismo, a revolução e o Napoleão, certo? O Napoleão, para ele, é a figura do Estado, né? O Napoleão é a grande figura que converge no que houve de melhor da monarquia absolutista, no que houve de melhor da revolução, e ele condensa isso tudo trazendo alguma coisa nova, que é a figura do Estado moderno. O Estado moderno, ali, para o Hegel, se inicia com Napoleão. E aí, o Estado como esse todo organizado para reunir todas as partes e para conseguir montar uma lógica bastante racional e reguladora que vá garantir a liberdade das pessoas e que vá garantir o desenvolvimento dialético das consciências para que você possa chegar ao todo. Pro Hegel, o Napoleão entendeu a história. É basicamente isso. Pro Hegel, o Napoleão é um grande entendedor de história. Então, ele entendeu todo o processo dialético que aconteceu, desde antes até do absolutismo, né? Porque isso vem de antes, a gente só fez um recorte histórico disso, mas ele entendeu esse processo dialético e ele quer finalizar a luta, ele quer finalizar as oposições ali naquele momento. Então, ele está tentando compreender a realidade daquilo como um todo. Deu para entender? Acho que sim. O Napoleão seria a síntese, então, da questão da revolução quanto do absolutismo. Ele só abrangeu, tipo, em teoria, a melhor parte, né? A parte que o Hegel acredita que é a maior parte. Mas, tipo, quando ele fala fim, ele não quer dizer o fim de fato, porque vai ter uma continuidade, né? Enfim, como ele fala, né? Então, é um Isso, fim... mas essa continuidade ela vai ser mais organizada, com a finalidade pro espírito, pro todo. Ah, entendi. Valeu. Entendeu? Imagina. Fê, você tinha levantado a mão? Eu tinha, mas você já respondeu mais ou menos, professor. Então, beleza. Bia, o universo é aquele cara velho que troca a esposa por uma mais nova várias vezes. É um bom exemplo. Mais alguém? Vocês gostariam que eu voltasse? Olha só, a gente ainda tem 10 minutos sobrando. Comecei 20 minutos atrasando, ainda tem 10 minutos sobrando. Eu sou o rei da otimização de tempo. Professor, Diga. se ninguém tiver dúvida ou algo do tipo, eu queria que você voltasse naquele slide do sujeito que eu perdi ele totalmente. Eu nem vi o slide.
Eu nem sei Vamos se tem, eu nem sei se voltar. tinha antes, se eu perdi mais slides antes desse. Tá. Hoje, quer falar? Então, Di, bom dia. Bom dia. Eu não entendi muito bem esse negócio, tipo, a garantia do desenvolvimento dialético da consciência rumo a um todo. O que é esse todo? Porque, tipo, já não tá dentro do todo. Não, você está organizando para chegar. Algumas pessoas já chegaram nesse todo, mas a coletividade, a sociedade inteira precisa chegar nesse todo. Então, a sociedade inteira precisa ter consciência de si, consciência do mundo, para você alcançar o espírito absoluto. E aí o Estado serve para organizar isso e para garantir que as pessoas possam fazer isso e viver plenamente, viver em liberdade e por aí vai. Tudo bem? Tá bom, obrigada. Imagina, amor. Fala, Ana. Professor, só uma dúvida, esse movimento espiralado, o que seria isso? Um negócio que parece um ciclo, mas não fecha, continua? Exatamente. Exatamente. Ele vai fazendo assim, assim, assim. Ele pode ser infinito. Ah, entendi, obrigada. Imagina. Mais alguém? Então tá. Então eu vou voltar aqui, ó, no mais importante, que é a dialética, bem rapidinho, e aí vou pro seu slide do sujeito, David. A gente precisa desse para ir para lá, tá bom? Então vamos lá. Processo dialético. A gente tem a afirmação, que é a tese, a gente tem a negação, que é a antítese, e a gente tem a negação da negação, que é a síntese. Então aqui eu usei como exemplo, que eu acho que foi o que vocês entenderam melhor, a Revolução Francesa, a monarquia absolutista, a Revolução Francesa e Napoleão, certo? E aí o que acontece depois daquilo. Para o Hegel, esse movimento ele não pode parar nunca, ele tem que continuar, porque é só com ele continuando que a gente vai ter a superação ou a evolução, certo? A gente vai ter a superação do quê? A gente vai ter a superação dessa separação entre o sujeito e o objeto, de coisas pequenas, porque a nossa visão é de recortes, né? Ela serve como pequenos recortes da realidade como um todo, e para o Hegel isso não é interessante. Ele quer entender a realidade como um todo, certo? Então, ele vai juntar o sujeito e o objeto. O sujeito ele precisa ultrapassar a separação que ele tem do objeto. Então, o que ele quer dizer com isso? Que nós, enquanto sujeitos, estamos sempre separados dos objetos. Nós não entendemos os objetos como também uma parte do todo. Então, se a gente não entende um mundo que é feito de sujeitos e objetos, e a gente não entende que a gente faz parte desse mundo também, a gente não pode entender a realidade como uma totalidade das coisas. A gente precisa se reconhecer e reconhecer o objeto, ou seja, reconhecer o outro como parte do todo. Esse outro pode ser uma caneta, beleza? Eu tenho uma caneta, essa caneta é feita de plástico, e foi aí eu acho que você entrou de volta, quando eu estava perguntando para o Fê de onde veio o plástico. E se a gente fizer isso, a gente vai perceber que as coisas voltam, certo? E é justamente isso aqui que para o Hegel vai ser bastante importante, essa nossa consciência do todo. Então, o sujeito e o objeto, quando a gente entende e a gente se conecta aos dois, a gente vai chegar mais próximo da totalidade das coisas. Então, entendendo que eu sou um sujeito e que o objeto faz parte do mesmo mundo que eu, da mesma realidade que eu, que ele me afeta e eu afeto ele, a gente vai conseguir chegar próximo de uma totalidade. Mas, professor, esse reconhecimento do objeto como parte de um todo, ele é um processo fechado, né? Essa parte do reconhecimento em si. Depois, eu não sei se está dando para entender. Na real, Vai ter um novo... nem eu sei o que eu estou falando, mas... Vai ter um novo reconhecimento em algum momento. Vai ter um novo reconhecimento em algum momento. Porque o que vai... Não pode parar. Essa é a questão. Não pode parar. Certo? Se parar, morreu. Aliás, se morreu, continua.
na real, porque do pó viemos ao pó voltaremos. Então, morreu, segue. Você vai seguir a sua história ali. Mas o reconhecimento que eu consegui captar quando eu voltei do copo e da pessoa, quando você tem esse reconhecimento, ele acaba por aí naquele objeto, mas o reconhecimento de outros não acaba, ou não? Não, porque você vai... reconheci meu copo como um plástico, certo? A partir do momento que eu reconheci esse copo como um plástico, eu reconheci que ele afetou a minha vida, porque eu sei a história dele. Isso daqui vai ser... O Marx vai usar isso daqui para o fetichismo da mercadoria, gente. Eu vou reconhecer a história dele, a materialidade dele, aí o Marx vai voltar isso para a materialidade, e o Hegel está voltando para uma coisa mais ampla, assim. Então, eu vou ter esse reconhecimento. O reconhecimento ele não pode acabar. Essa é a questão. É difícil, eu sei. Mas ele não pode acabar. Deixa eu tentar usar um exemplo mais prático. A Ana tinha me perguntado se isso vai de encontro à representatividade, né? Aos movimentos sociais, por exemplo. Sim. Então, por exemplo, a mulher, primeiro, numa primeira etapa, a mulher ela se reconheceu como mulher. E tudo aquilo que significa ser mulher, certo? Que é criado culturalmente, tudo mais. Não se nasce mulher, torna-se mulher, Simone de Beauvoir. Depois, a mulher ela teve que se considerar não só mulher, como mulher burguesa, mulher proletária, mulher preta, mulher favelada, mulher deficiente, mulher gorda, mulher lésbica, mulher trans, e por aí a gente vai. O reconhecimento ele não acaba. Todo momento que você se reconhece, você se afirma como alguma coisa, você vai perceber que o mundo ao seu redor, ele vai te trazer alguma coisa nova para você reconhecer, para você negar e para você ter alguma coisa nova o tempo inteiro. Então, é um processo dialético e por ser dialético, ele é espiralado e por ser espiralado, ele é infinito. Ana, você tá com a mão levantada da outra vez ou você quer fazer outra pergunta, meu amor? Você foi. A Ana se tornou um todo com o absoluto. Henrique. Professor, a minha pergunta é em relação, comparando o pensamento de Hegel e o do Kant, dá para fazer alguma uma semelhança entre eles? Porque há diferença, né, que o Hegel acredita que dá para chegar na verdade em si, né, no conhecimento em si, enquanto que Kant não. Mas essa questão do indivíduo precisa desenvolver a sua razão, a sua dialética. Os dois, eles concordam nisso? Como é que é essa? É a velha coisa da história da filosofia. Você não vai ter Aristóteles se você não tiver Platão, e você não vai ter Platão se você não tiver Sócrates. Da mesma forma, você não vai ter Hegel se você não tiver Kant, e você não vai ter Marx se você não tiver Hegel. Então, a base do Hegel é o Kant. É o que o Kant está pensando. Daí a discussão deles. Então, eles têm similaridade, sim. E para o Hegel é engraçado, porque esse próprio movimento dele negar o Kant é um movimento dialético. Então, ele está negando Kant, o Marx vem e nega o Hegel. E aí várias outras pessoas vêm e negam Marx. E por aí vai. Quem negou Marx vai negar. E sim, é um processo de construção de conhecimento tradicional, assim, que ele passa de fase em fase. Tem similaridades, sim. Tudo bem? Tudo, obrigado. Nada. Fala, Fê. Professor, agora que você, tava explicando essa parte pro David, eu pensei aqui uma coisa até parecida, eu acho, com o que o David já tinha perguntado, mas eu não entendi muito bem. Tá. Ele diz que o processo da dialética é infinito, o sujeito é infinito, o espírito é infinito, mas e como a história tem um fim? Parece que ele está contradizendo o que ele mesmo está falando, que é a infinitude do processo da dialética. Tá, não é que talvez eu não tenha sido muito claro.
a história tem um fim como a gente conhece. Não é que a história termina por completo, né? Porque para a história terminar por completo, a gente precisa da inexistência total de sujeitos pensantes, né? Então, você vai ter o fim da história daquele momento como a gente conhece. A partir daquele momento, a partir do Napoleão, a gente tem um início novo. Só que esse início, ele está finalmente voltado para o todo, para o espírito absoluto, para que as consciências possam ter tempo de se organizar, que as consciências possam chegar à consciência da coisa toda. Então a Tudo bem? dialética continua normal. A dialética segue normal. Ah, entendi. Beleza. Valeu. Certo? Imagina. Professor, é meio que uma Fala. superação de um período caótico para um período Mais harmônico, organizado. né? Tá, Uhum. beleza. É isso mesmo. Tudo bem, gente? Deixa eu botar aqui o meu slidezinho de agradecimento, porque eu tinha esquecido dele. Ele é um slidezinho muito legal, tá? Calma aí. E é isso. Sorry, Hegel. I can't. Não consigo. Não consigo, Hegel. As próximas aulas de filosofia, então, gente, vai ser a galera batendo no Hegel, tá? Daí vai ser mais legal. Então a gente vai ter o Schopenhauer batendo no Hegel, a gente vai ter o Kierkegaard batendo no Hegel, a gente vai ter o Nietzsche batendo no Hegel. Vai ser bem legal essa porradaria no Hegel aí, pra gente dar uma cruzada das coisas aí. Ele previu que bateriam nele. Putz, pode crer. Gente, por hoje é só. Mais uma vez, me perdoem o atraso. Coisas da tecnologia que não dá pra gente prever, né? É isso. Se vocês precisarem de alguma coisa, me chamem. Nas tarefas de sala de vocês, tem bastante questão dissertativa, tá? Então, eu recomendo que vocês façam. Eu já mandei o gabarito. Mas se você... Tentem fazer sem o gabarito. E se vocês tiverem dúvida de como responder, me chamem. Eu gostaria que vocês estivessem com o Hegel bem claro. Quer dizer, né? Eu gostaria que vocês estivessem com o Hegel ok na cabeça de vocês, para a gente poder bater nele com propriedade nas próximas aulas. Certo? Então, é isso. Bom fim de semana para todo mundo. Sempre um prazer inenarrável estar com vocês aqui. Beijos. Tchau, professor. Valeu, hein? Bom final de Tchau, semana. David. Você Tchau, também. professor. Bom final de semana. Obrigado. Valeu, Fê. Imagina, cultiva esse bigode, David. Relaxa, já fiz o pacto com o Júlio. Não vou tirar, não. Faço com o senhor também, mais um pacto, ó. Fechou. Tá feito o pacto. Imagina, gente. Obrigado a vocês. Tchau, Di. Tchau, Lê. Tchau, prof. verdade. Obrigada, viu? Imagina, gente. Beijo pra vocês.